Mas eu coloco vocês dois, faço uma solução de NaOH. Qualquer sal de sódio, desses que a gente vai encontrar na nossa disciplina, são solúveis ou insolúveis? Sais de sódio são solúveis, via de regra. É claro que tem exceção. Tá? NaOH em água, fiz uma solução. Solubilizou? Como é que vocês estão em solução? Você tá? Mas quem que é você? Você é o OH-, vai. O OH-. E ela é o Na+. Aí eu vou misturar essas duas soluções. Pensem em vocês, na reatividade de vocês. Você que é OH-, você vai reagir? Com ela você não vai, porque você já estava formando composto. Você vai reagir com o cloreto? Se é OH-, você vai reagir com cloreto? Lógico que não, mesma carga. Você vai reagir com H+? Pode formar o quê? Água, e vai formar. Né? Porque se esse equilíbrio aqui, olha, ele gera muito pouco H+ e OH-, isso significa que a reação inversa é muito favorecida. Se você coloca um H+ perto de um OH-, dá água. Sobrou o que em solução? Vocês duas vão reagir? Sódio com cloreto vai reagir? Vai? Todos os sais de sódio não são solúveis? Vocês têm que ter a percepção de que o organismo da gente é um reator químico, com vários equilíbrios, né, que acontecem simultaneamente. Então a gente tem que aprender a olhar para o equilíbrio químico de um ponto de vista qualitativo, entender o que está acontecendo ali, e também quantitativo. Então a equação química, ela é uma forma de mostrar para a gente como que esses equilíbrios estão se estabelecendo. Através disso, eu tenho a descrição qualitativa das transformações. Mas eu também posso ter a definição quantitativa. Eu posso saber quanto de reagente sobra numa reação química, eu posso saber quanto produto é formado. Do que eu preciso para ter essas informações quantitativas? Às vezes o que eu falo vai por caminhos tortuosos, mas vocês seguiram o meu pensamento? Eu quero saber, por exemplo, uma reação química. Eu quero saber quanto de produto que ela gerou. Eu posso ficar esperando uma inspiração, eu posso fazer uma conta. Para eu fazer essa conta, o que eu preciso conhecer? Se eu tiver a equação química com o balanceamento certinho, que nós vimos ontem, de carga, de massa, se ela estiver balanceada, eu sei o que está acontecendo. Mas para eu saber quanto que eu tenho de produto, o que mais eu preciso além da equação? Os coeficientes estequiométricos estão na equação balanceadinha. Eu já tenho a equação balanceadinha. Agora eu quero saber quanto que formou de produto. Eu tenho que saber a quantidade de reagente. Como é que a gente, em química, né, em qualquer ciência que está lidando com esse tipo de, né, soluções e tal, como é que eu expresso normalmente a quantidade de uma substância? Mais ou menos. Em concentração, né? A concentração, a forma mais comum de expressar a concentração, que a gente vai encontrar, é concentração em quantidade de matéria. É quanto de matéria eu tenho num dado volume. Geralmente litro. É o famoso mol por litro, que vocês aprenderam, talvez, no ensino médio, que era aquela concentração molar, né? Que a gente escrevia com aquele emão. Quem já leu aquele texto que eu pedi sobre mol? Gostaram? É um texto antigo, mas é interessante porque ele atualiza um pouco a gente, apesar de ser antigo, né, sobre algumas práticas que a gente tem no dia a dia. Né? Legal. Então, se eu quero quantidade de reagente, eu vou precisar conhecer
Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é concentração, mas mesmo assim eu vou precisar de uma outra informação. Está embutido, o volume está embutido na concentração, né? Oi? A proporção. O que em química me dá a proporção de produtos formados em relação aos reagentes consumidos? Hã? Não. Não. Eu ouvi alguém falou aqui. Quem me dá a proporção entre reagentes formados, entre produtos formados e reagentes consumidos? A constante de equilíbrio. Com essas duas informações, eu sei quanto de produto se forma na minha reação. E aqui tem uma ideia muito legal, que é a ideia de equilíbrio químico. Qual é a principal característica do equilíbrio químico? Ele é dinâmico. Vamos fazer Deixa eu fazer aqui tirar uma dúvida aqui. O que quer dizer equilíbrio dinâmico? Lógico que você sabe. Não subestime os seus neurônios. O que quer dizer um equilíbrio dinâmico? Lógico, tá vendo como você sabe? Um equilíbrio dinâmico, equilíbrios físicos, né? Com muita frequência eles são equilíbrios estáticos. Por exemplo, equilíbrio mecânico. Se eu apoiar esse giz na ponta do meu dedo, apoiando esse giz na palma da minha mão, ele está em equilíbrio, ele está no equilíbrio mecânico, tá certo? Ele não está se movimentando, isso aqui é um equilíbrio estático. Se a minha mão ficar parada, esse giz vai ficar paradinho aí, ad eterno, né? Nas reações químicas, como é que se chama? Oi? Nadine, obrigada. Nos equilíbrios dinâmicos, o que acontece? A partir do momento, suponham, né, que esse lado aqui da sala, eu só tenha reagentes, né? Cada um de vocês seja uma partícula, né? Pode ser um íon, pode ser uma molécula de um reagente. E desse lado aqui, o produto. Então vamos imaginar que no instante t igual a zero, quando a reação química começa, obviamente eu não vou ter produto nenhum. Vocês não existem, tá certo? Aí a reação química começa a acontecer. Os reagentes vão formando produtos. Como existe muito mais reagente, eu vou formar muito mais produto. Só que alguns produtos, algumas espécies químicas que vão sendo formadas, elas também reagem entre si para formar as espécies químicas que eu tenho entre os reagentes. Isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Só que o que acontece no início, a formação de produto é muito mais favorecida do que a formação de reagente. Então eu tenho a transformação acontecendo nos dois sentidos. À medida em que os reagentes vão sendo consumidos, vão gerando mais produto, eles começam a produzir também de volta mais reagente. Até que há um momento em que a taxa com que esses reagentes se convertem em produto é igual à taxa com que os produtos se convertem em reagente. E eu tenho um equilíbrio dinâmico. Continuamente reagentes estão formando produtos e produtos estão formando reagentes. Esse sistema dinâmico eu chamo de equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a composição do sistema não varia. Antes de eu atingir o equilíbrio químico, ela vai mudando continuamente. Tá certo?
A reação que nós vimos ontem. Vamos puxar pela memória de vocês? A reação que nós vimos ontem era sódio reagindo com água. Vamos tentar lembrar sem olhar no caderno. O que acontecia? Formava hidrogênio, H2. O que mais? OH- e Na+. Não? É um equilíbrio essa reação? Vamos colocar aqui. O que nós vimos ontem foi isso aqui. Ela perguntou por que não explodiu ontem essa reação. Porque sódio com água é uma reação explosiva, não é? Por que é explosiva? Porque gera muito calor. E quem é o combustível? O hidrogênio. Para eu ter uma explosão, eu tenho que ter alguns requisitos, tá certo? Eu preciso... O que é explosão? É uma reação química que acontece com uma velocidade muito rápida e com isso ela gera ondas mecânicas, né, que se propagam. Então, dificilmente eu tenho uma explosão de impacto importante num ambiente aberto. Então, para eu ter a explosão, eu tenho que ter uma quantidade de substância inflamável que faça com que a quantidade de calor gerada seja bastante grande, bastante expressiva. Então, não é sempre que vai acontecer. Por isso que eu falei, se nós colocássemos aquela quantidade de sódio num tubo de ensaio e acendêssemos um palito de fósforo próximo da boca, nós ouviríamos sim uma pequena explosão, né? Ele faz puf, né? Sonoplastia. Por quê? Uma pequena explosão que acaba reverberando no tubo de ensaio, né? Se você usa grandes quantidades de sódio, é claro que você vai ter explosões. Por quê? Porque você vai gerar muito calor e vai gerar muito hidrogênio. Então, tudo é uma questão de quantidade, né? A mesma coisa acontece com explosivos, né? Existem vários explosivos que são usados, né, por mineradoras, né, por assaltantes de caixa eletrônico. E esses explosivos... como numa bala de revólver, né? Uma bala de revólver, ele precisa ter, não sei se vocês já repararam ou não, é que eu trabalho com a parte forense, então vira e mexe e aparece uma bala de revólver para a gente olhar. Mas você tem a cápsula, né, o projétil, depois você tem o estojo, que é aquela parte de metal, lá dentro eu tenho uma substância que é um propelente, que é um autoexplosivo, e no fundo, né, se você olhar, parece um batom, mas é uma bala. Se você olhar aqui na parte de baixo, normalmente tem um botãozinho embaixo. Ali eu tenho um autoexplosivo, geralmente é um estifinato, mas não precisa ser, é um que é bastante comum. E quando a pessoa aperta o gatilho da arma, uma peça de metal bate nesse botãozinho aqui e a percussão já detona. E é uma quantidade muito pequena de material que tem ali, mas é suficiente para criar uma onda de pressão que vai fazer com que o autoexplosivo que está aqui e que não seria tão facilmente detonado, com que ele reaja e gere aquela quantidade grande de calor e gases que vai impulsionar essa bala a uma distância muito grande. Por que eu estou respondendo isso mesmo? Desculpa. Por causa da explosão. Mas as explosões, eu acho que é importante falar essas coisas porque as explosões, é importante que nós observemos as explosões como reações químicas que acontecem, já que nós estamos falando, né, de equilíbrio químico, não são reações químicas em equilíbrio. Então eu tenho uma transformação química que acontece numa extensão muito grande. Eu praticamente converto todos os reagentes em produtos, geralmente gases, né?
gera o calor, geralmente, nem sempre, mas geralmente, e não é um equilíbrio químico. Por exemplo, que era o que nós estávamos falando aqui. E um outro aspecto importante das explosões, que a gente não vai ter tempo de abordar, é a questão da cinética química. Então, é uma reação que acontece muito rapidamente. Essa reação aqui, vocês acham que é um equilíbrio químico? Por que você acha que não? Para isso aqui ser um equilíbrio químico, né, eu teria, ou para eu poder escrever isso aqui como um equilíbrio químico, eu sempre posso escrever processos redox como equilíbrios, tá certo? Mas pensando na equação química, olhando para essa equação, teria que fazer sentido para mim pegar hidrogênio, borbulhar numa solução alcalina, colocar íon sódio, e aí eu deveria ter sódio metálico e água sendo formados. Faz sentido para vocês? Pega um cilindro de hidrogênio, borbulho no meio que está alcalino, e espero que tenha sódio, espero se formar sódio metálico. Faz sentido? Vocês acham que vai acontecer? Não. Eu tenho um outro exemplo legal para dar para vocês. No automóvel de vocês, né? Ou de quem quer que seja. No automóvel, a gente coloca no tanque de combustível hidrocarbonetos. Pode ser gasolina, pode ser nesses postos meio dodgy, né? Mas são hidrocarbonetos geralmente. Coloca lá no tanque. Aí o que eu faço? Eu faço uma reação química. Meu carro anda por causa de uma reação química. Então, não adianta não gostar de química, porque é a química que coloca a gente para frente, né? Então, o motor funciona, eu queimo, eu tenho uma reação de combustão desse combustível, que geralmente é uma mistura, uma gasolina, né? Uma gasolina boa, ela tem uma quantidade boa, uma quantidade apreciável de octano, né? Aí eu queimo esse octano, que é um hidrocarboneto. O que acontece se eu queimo? Qual é a reação química que está acontecendo? A gente acabou de falar hoje de manhã. Uma combustão. Então o hidrocarboneto vai reagir com quem? Com oxigênio. E vai produzir o que no caso de um hidrocarboneto? CO2 e água. A combustão completa de um hidrocarboneto, um composto que só tenha carbono e hidrogênio, ele vai reagir com oxigênio e vai dar CO2 e água na combustão completa. E vai gerar um monte de energia. Eu estou partindo de um líquido, que é a gasolina, e estou gerando um monte de gás, né? Eu estou gerando CO2, água no estado gasoso. É isso que impulsiona, que movimenta os pistões que eu tenho no cilindro, que estão lá no motor do meu carro. Certo? Esse restinho de CO2, né? Esse CO2 e essa água que movimentaram o pistão, olha como a professora fala que nem mecânico, né? Vai movimentar o pistão, esse movimento do pistão vai ser transferido para a árvore de manivelas, que vai ser transferido para o eixo do carro, vai fazer o carro andar. Mais ou menos é isso que acontece. E o que acontece com esse CO2 e com essa água? Sai pelo escapamento. É uma reação química. Se fosse um equilíbrio, seria uma maravilha. Eu colocava vapor d'água no escapamento do meu carro com CO2 e enchi o tanque. Eu posso fazer isso? Não. Não é uma reação que eu possa escrever como um equilíbrio químico. Tá certo? Reações de combustão, geralmente eu não posso escrever como equilíbrio químico. Professora, mas no caso da equação geral da fotossíntese, isso seria um equilíbrio químico? Ó, lembra o que eu falei? Se você pegar em qualquer tabela de potencial de óxido-redução, né? Quando eu estou discutindo equações de óxido-redução, que a gente vai ver que é um tipo de reação química, aquela é uma reação de óxido-redução, são reações que envolvem transferência de elétron de uma espécie para outra, qualquer tabela que vocês pegarem, bons livros, vai mostrar como um equilíbrio. Ele vai mostrar o equilíbrio, se é potencial de redução, que geralmente é como os dados são tabelados, ele vai mostrar sódio mais um elétron, dando sódio metálico.
e vai aparecer como um equilíbrio. Porque desde que em condições adequadas eu consigo fazer a reação inversa, né? Eu posso, por exemplo, eu posso tanto usar a reação química que acontece espontaneamente para gerar energia, que é o que eu tenho numa pilha, como eu posso forçar uma reação química que não acontece espontaneamente, dando energia para ela. Eu posso reverter a reação. O que não quer dizer que aquela reação ali, que ela vá acontecer espontaneamente. Então, nós normalmente não representamos como equilíbrio aquelas reações que levam à formação de quantidades desprezíveis de produtos, tá certo? Não vai levar uma quantidade que seja quantificável. Nós vamos ver que existem equilíbrios, por exemplo, equilíbrios envolvidos na dissolução de sólidos iônicos, por exemplo, que vai nos levar a um conceito que vocês já conhecem, que é o de KPS, que a gente vai rever depois. Geralmente, se uma substância é muito pouco solúvel, geralmente esse é um equilíbrio que está muito deslocado para o lado do reagente, que é o sólido iônico, por exemplo. Vai gerar muito pouco produto, que é a espécie dissolvida, né, que é o íon hidratado ou solvatado. Tá certo? Mas mesmo assim eu escrevo como um equilíbrio, porque é uma condição que eu, mexendo nas condições experimentais, eu consigo alterar a quantidade de produto formado ou a quantidade de reagente que eu tenho. Mais para frente talvez fique mais claro. Mas a questão é, se eu tenho uma reação química que não tem a menor chance, né, por exemplo, o caso do CO2 com água, eu nunca vou ter de novo octano, pensando numa substância pura. Eu nunca vou ter de novo hidrocarboneto de partida. Então essa é uma reação que eu não escrevo como equilíbrio. Então, esse tipo de reação, no quarto experimento, nós vamos ver outros tipos de reações químicas. Esse aqui é um tipo de reação. Hoje nós vamos ver um outro tipo, que são os equilíbrios químicos associados à ionização de ácidos fracos. E a gente vai falar também da autoionização da água, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo ali do ponto de vista microscópico, tá?